Olha só, meus amigos, como a verdade vai aparecendo e você vai pensando, caramba, como eu fui enganado durante todo esse tempo. O John, depois daquela final da Libertadores de 2021, o goleiro John, né, que vacilou, ficou indeciso na hora de sair do gol e tal, e o Santos perdeu aquela final, o John, ele começou a perder a titularidade no Santos ali, pro João Paulo. Hora um, hora outro, tal, chegou a pandemia, aí um jogava enquanto o tava Covid, o outro jogava, tal. No final das contas, o João Paulo ganhou mais destaque e ficou. E aí o John bateu o pé, tem 27 anos, falou, eu não quero mais ficar, eu quero jogar, tenho 27 anos, eu preciso jogar. Aí tanto forçou que foi pro Internacional de Porto Alegre, o Santos vendeu por R$1,5 milhão, né? 15% que tinha do John. E o John, para finalizar a negociação, que o Santos queria mais dinheiro, cedeu os 30% que era dele, jogador, para o Santos. Então o Santos ficou com 85% e o Inter com 15%. E tinha uma prioridade na compra do John. O valor acho que eram 4 milhões de euros, divulgado na época, tá? Negócio assim, 4 milhões de euros. O que rolou? Chegou o Rocher lá no Inter, ganhou a posição. O Real Valladolid da Espanha, que é administrado pelo Ronaldo Fenômeno, que administra o Cruzeiro aqui, manifestou interesse no John. E o John começou a negociar, avançou. O Real Valladolid comprou os 15% do Inter e ele foi do Inter para o Real Valladolid. Mas mantém contrato com o Santos até dezembro de 2025. Ou seja, o Real Valladolid não tinha a obrigação de compra até o fim do empréstimo do John no meio da próxima temporada. O que o Santos fez? O Santos foi lá nessa transição, vasculhou a documentação e falou, opa, peraí, vamos solicitar a volta do John. Conversaram com o representante do John, avisaram o John que ele vai chegar, não se sabe se para disputar a posição ou se para ser titular mesmo. Eu acredito que para ser titular, mesmo o João Paulo ficando, o John chega como uma grande sombra, tá? Como um grande alívio para a meta do Santos, segundo eu ouvi nos bastidores do Santos, e tá praticamente tudo certo para a liberação do John, para a volta do John. Pô, Fara, mas convenceram o John a voltar? Ele tá na segunda divisão da Espanha, no time do Ronaldo, mas ele tá agarrando bem. Sim, tá. Convenceram o John a voltar. Como é que foi o convencimento? Cara, você chega com o status de titular. Quem vai ter que correr atrás é o João Paulo e olha se o João Paulo ficar. Porque se ele não ficar, você nada de braçada. E o John entendeu que pode ajudar o Santos e também deu sinal de positivo que volta. O John não ganha um salário altíssimo, ele se enquadra perfeitamente sem precisar mexer no salário dele na atual política salarial do Santos. Por isso o John retorna já no início de janeiro. Esse é um entendimento feito pela diretoria de futebol, com o aval já do Fábio Carille, que entende que o Santos realmente precisa de uma sombra para o João Paulo ou de um substituto para o João Paulo, tá? Eu tinha avisado vocês, hein? O Santos vai reinaugurar o Pacaembu no mês de abril. Tá previsto isso e o presidente eleito Marcelo Teixeira confirmou. Teve site que quando eu dei lá no portal R7 que o Santos ia reinaugurar o Pacaembu, foi lá falar com o Pacaembu, não tem data, tal. A final da Copinha pode ser no Pacaembu, hein? Calma, gente, calma. Vamos com calma, rapaziada do site aí, do Verdinho. Vamos com calma. É o seguinte, outro detalhe. Cara, o Santos tem o Marcelo Teixeira explicou o que Elano e Léo tem de relação com a gestão dele, ou vão ter de relação com a gestão dele. Ele confirmou que o Léo, ex-lateral esquerdo, um cara vencedor pra caramba no campo com o Santos, ele faz um trabalho muito próximo ao Marcelo, uma espécie de assessor especial da presidência, um trabalho muito próximo, né, de ligar o Marcelo ao que acontece no futebol, desse elo de vestiário, de importância e tal. O Elano foi convidado para realizar um diagnóstico do departamento de futebol de base do Santos, que segundo o Marcelo Teixeira, do sub-15 para baixo não se tem informação. Do sub-15 para cima precisa de uma reformulação. Ele só não disse qual é a reformulação e se o Elano aceitou ou não, porque ele não tem essa legitimidade ainda. Ele é só um presidente que foi eleito no último dia 9 e que vai assumir no próximo dia 2. Então quando assumir o organograma será divulgado, mas o Elano será o cara, não o responsável pela base, mas por realizar um diagnóstico do que precisa ser feito para que o Santos volte a revelar jogadores. Então algumas coisas estão sendo bem explicadas no Peixe.
cara, muito bem explicadas. Nova Vila Belmiro. Marcelo Teixeira também disse que o Santos vai, na Série B, rodar o Brasil. Vai buscar arenas com padrão FIFA, espalhadas pelo mundo, onde tenham torcedores do Santos, embaixadas do Santos, né? Para jogar. E o Pacaembu vai ser a casa do Santos em São Paulo. Por quê? Porque a ideia é que, e o Luiz Fernando Vela, que já foi diretor de patrimônio do Santos e que está cuidando pessoalmente desse assunto com a W Torre, está dando celeridade ao processo da arena. O Santos já só quer saber se a W Torre vai executar as obrigações e os deveres dela. Por exemplo, cadeiras cativas. Os donos de cadeiras cativas deverão permanecer na mesma posição que estão hoje, que elas existem hoje, na Arena do Santos, na nova Vila Belmiro. Isso é algo que o Marcelo Teixeira bateu o pé para que aconteça, porque é um direito adquirido, não ia dar ruim lá para frente. Como é que será feita essa venda de cadeiras e camarotes premium? Tudo isso está sendo passado para o Luiz Fernando Vela, que é da transição, que vai ter um cargo importante na gestão Marcelo Teixeira, né? E o que é dever do Santos? É o estudo de impacto de vizinhança. Então já foi lá, se reuniu com o presidente da Sociedade de Melhoramentos da Vila Belmiro, que é o bairro onde fica o Estádio Urbano Caldeira, já conversou, já agilizou a prefeitura, vai entregar o estudo de impacto de vizinhança, e aí, depois disso, a W Torre vai ter que apresentar o projeto dela, né? Que não vai ser o último projeto, vai ser um projeto muito parecido com o primeiro, tá? Porque se for para demolir a Vila Belmiro, tem que ser parecido com o primeiro. Quanto vai custar, quanto tempo isso vai ficar em parceria com a W Torre até o estádio voltar para as mãos definitivas do Santos. E aí é dar celeridade a esse processo. Pelo que eu entendi, pelo que eu tenho de informação, durante o Campeonato Paulista tudo isso será resolvido. E a partir do Brasileiro, o Santos não joga mais na Vila Belmiro. A Vila Belmiro deve começar a ser demolida. Ou seja, né, que a gente está discutindo aí há tantos e tantos anos, está previsto para ser realizado logo no primeiro semestre de 2024, com entrega no início de 2026, tá? Preservando aquele período que existe por causa da chuva, enfim, essas coisas, tá? Mas esse negócio de aumento de insumos, de material, de construção e tal, isso não vai mais atrapalhar o Santos, uma obra orçada em 450 milhões de reais, tá certo? Passei tudo para vocês, tem muito mais no nosso Instagram, @HistóriaSantos. Pode ir no feed, se você estiver por aqui. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito aqui no História Santos Debate. E tem matéria lá, videozinho lá no História Santos Oficial. Valeu, tchau!